Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Eu repito, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. É assim que eu quero começar o nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal A Segunda Reforma, neste curso chamado de Fundamentos da Fé Cristã Genuína, baseado na Palavra de Deus, baseado na vontade de Deus, baseado no Evangelho simples que era pregado e era vivido no primeiro século da Igreja Cristã na Terra. Veja só o que diz a Palavra de Deus ali, que a lei escrita mata, nas versões mais antigas, a letra mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. O que significa isso na realidade? Quer dizer então que nós não devemos ler a Bíblia porque a lei escrita, a letra, ela mata. O que dá a vida é o Espírito de Deus? O que significa isso? Algumas coisas precisam ser muito bem entendidas. Ele está chamando a nossa atenção justamente para aquilo que eu venho falando com vocês já pelo terceiro vídeo. Eu fiz uma introdução do assunto, 4 vídeos, falando sobre absolutos e relativos, sendo que absolutos são aquelas coisas, mandamentos, ensinamentos, estatutos eternos, imutáveis da palavra de Deus. E relativos, aquilo que serviu para um povo, para um tempo, para um contexto histórico, geográfico e cultural, e que não se aplica aos dias de hoje. Eu dei vários exemplos, né? Um exemplo de absoluto: o homem só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Não há sinal de mutação nisso, nunca haverá. O sangue do Cordeiro, a salvação pela graça, mediante a nossa fé na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, é o único caminho para a salvação do ser humano. Não há outro. Isso é um absoluto. Jesus voltando amanhã, Jesus voltando daqui a 10.000 anos, isso nunca vai mudar. Não existe outro caminho para o céu. João 14,6, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é um absoluto. Relativo, são vários exemplos, eu dei para vocês, mas vamos pegar aqui um dos mais aberrantes de todos. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, de 34 a 36, ele diz que as mulheres devem ficar de boca fechada na igreja, caladas, não devem se manifestar nas reuniões da igreja. Se tem alguma dúvida, devem chegar em casa e perguntar para o seu marido. E vejam bem as nossas igrejas hoje, o que seriam das nossas igrejas se não fossem as mulheres? Elas são líderes, elas pregam, elas evangelizam, elas são colunas dentro das nossas igrejas, para não dizer que existem muito mais mulheres convertidas do que homens. O que seria da igreja sem o papel ostensivo das mulheres, não só nos nossos cultos, nas reuniões congregacionais, mas na vida da igreja como um todo? Porém, está escrito na Bíblia que as mulheres deveriam ficar, como dizem os espanhóis, sentaditas, bem quietinhas e de boca fechada na igreja. Eu repito, a igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher, Aimee Semple McPherson. Gente, minha esposa é uma pastora. Então, isso é um relativo.
Há coisas da palavra de Deus que nós precisamos examinar à luz do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque se você se prender apenas à letra, você vai morrer. É a própria Bíblia que diz que a lei escrita ou a letra mata, mas o Espírito Santo de Deus traz vida. Então, sempre que você ler a palavra de Deus, você precisa saber se você está lendo algo que é absoluto, estatuto perpétuo, ou algo que é relativo, serviu para uma época e para um povo, não serve para nós hoje. Ah, Alex, mas isso é muito difícil de decidir. Eu sou muito novo na fé. Eu não conheço a palavra de Deus direito ainda. Simples. Busque ajuda de alguém que é mais maduro e tem mais experiência com a palavra de Deus. Amém? Muitos erros são cometidos pela igreja no mundo afora hoje por não entender a diferença entre os absolutos da palavra e os relativos. Tenha um bom dia. Shalom.